chuva cai grossa, fazendo a varanda parecer um abrigo de mentira. Maria Madalena segura 2 malas gastas. Os dedos enrugados pelo sabão de anos tremem, não de frio, mas de incredulidade. Os 3 filhos ficam sob o telhado seco, como clientes impacientes esperando o garçom recolher um prato que incomoda. "Mãe, a gente já conversou", diz Marina, o cabelo preso sem um fio fora do lugar, a voz dura como gaveta que emperra. "A casa é nossa, você tem que sair." Maria Madalena ergue o rosto. Não chora. O choro ela aprendeu, só sobra para depois. A pulseira de miçangas azuis no pulso direito, presente do marido no primeiro aniversário de casamento, brilha um segundo antes de ser coberta pela manga encharcada. Ela dá um passo, como se o chão pudesse responder e não responde. As memórias, sim. Tijolo sobre tijolo. O cheiro de cimento. O riso do marido quando a primeira janela ficou pronta. A panela de ferro fervendo feijão para os pedreiros voluntários. A casa erguida à força de mãos, promessas e silêncio. "Filhos", a voz dela é pequena e firme. "E eu vou para onde?" Michel ajeita o paletó, que não combina com aquele bairro. "A senhora é adulta, mãe, tem vizinhos conhecidos", e mira o relógio caro, como se amanhã cobrasse multa. Juliana não fala, morde o lábio, o olhar no chão. Esse silêncio, Maria conhece. Silêncio que pede desculpa, mas entrega a faca. O vento varre a cozinha. O pano de prato pendurado no gancho dança um pouco e para. Maria fecha o fogão, desliga a chaleira. O mundo dela sempre coube nesses gestos. Sobe as escadas devagar, uma mão no corrimão, outra espantando lembranças. No quarto, abre o armário e encontra a caixa de madeira, a que guarda os papéis do passado que ela não quis que virassem presente. Passa a mão na tampa. Não abre. Não agora. Enfia a caixa na mala. Ajeita as roupas simples. Dobra a camisola com cuidado, como se carinho pudesse caber em dobras. Flashback curto. Marina, 18 anos, aprovada na faculdade. Maria, com as mãos ainda cheirando a tecido, abraça a filha no portão. "Eu dei um jeito", diz, e Marina corre, acreditando no milagre e não no preço. A pulseira azul toca a aliança e faz um som leve. Nessa lembrança chove também, mas era chuva de alegria. Agora é tempestade que empurra. De volta ao presente, as escadas parecem mais longas. Maria carrega as malas. No corredor, encosta na parede e respira. A cada respiração, uma certeza. A casa é feita de gente, não de escritura. Na sala, os filhos esperam. "Até às 6, repete Michel. "Não deixa bagunça", completa Marina. A frase atravessa a mãe como vento frio. Maria ergue as malas. A pulseira escorrega um pouco, a linha estica, quase rompe. Ela se detém na porta, olha a sala. O sofá que costurou com retalhos. A cortina que instalou numa tarde de domingo, enquanto os filhos dormiam no chão depois de brincar. O retrato do marido no móvel. Tudo quieto demais. "Um dia vocês vão entender", diz sem raiva. Não o que perderam, quem perderam. Ela pisa na chuva. O primeiro impacto é de agulhas na pele, o segundo é de verdade. A casa atrás dela fica pequena, os filhos também. Marina cruza os braços como quem fecha um processo. Michel acende um cigarro que a água apaga. Juliana dá meio passo, apenas meio. A rua de terra se desfaz em lama. Maria guarda a cabeça entre o ombro e a mala, como fazia quando voltava do mercado com sacolas cheias e troco curto. O vento levanta a barra da saia. A pulseira bate no osso do punho, tic-tac de memória. A cada passo, um pensamento tenta desandar. Volta e pede, grita, jura que não dá trabalho. Ela não volta. O amor que aprende a mendigar perde a voz. Primeiro microciclo. Problema. Solução. Novo problema.
Problema: o corpo cansa. Solução aparente: a lembrança de Dona Conceição, vizinha antiga, talvez acolha, talvez um café quente. Novo problema: a enxurrada corta a estrada de barro, abrindo um sulco onde o pé afunda até o tornozelo. O susto puxa o coração para a boca. A mala da direita escorrega, cai numa poça e respinga no rosto. Maria ri curto, som de quem já viu pior, e segue. Flashback: Mitchell, mais novo, febre alta, madrugada. Maria sopra o termômetro, reza baixinho, molha a toalha com água fria. O marido, de olhos cansados, segura a mão do menino. Quando o sol nasce, a febre cede. Ninguém vê a mãe trocar de roupa molhada antes de acordá-lo para a escola. A pulseira azul, nesse dia, fica pendurada no prego da cozinha, porque pele molhada não combina com miçanga. O céu engrossa. A visão de Maria por um segundo embaça de verdade. As letras do passado pressentem a queda. Ela para, tira o sapato para desentalar o tornozelo da lama. O barro puxa como dívida antiga. O vento muda de lado e bate no rosto. Ela se curva, as costas dizendo mais anos do que a certidão. Respira, segue. Quando pensa em Dona Conceição, pensa também na vergonha. A vizinha viu nascer cada planta daquele quintal. Como seria bater na porta ensopada, as malas no chão? A dignidade, às vezes, é a última roupa seca. Segundo o microciclo: problema, solução, novo problema. Problema: o peso dos braços. Solução aparente: apoiar a mala no ombro, distribuir o esforço. Novo problema: a alça estoura. O estalo é pequeno, mas o corpo inteiro ouve. A pulseira azul, presa na alça, rebenta também, e as miçangas se espalham na lama como céu derramado. Maria ajoelha sem pensar e cata 2, 3, 4. Depois para. Olha o punho nu, respira. Não recolhe mais nenhuma. Deixa que a água leve. Energia que fica é a que a gente carrega por dentro. Ela pensa sem poesia, só para aguentar. Lá atrás, na varanda, Marina observa a mãe diminuir. O celular vibra com mensagem do corretor. Amanhã às 10 horas. Ela responde ok e se vê assinando papéis, trocando chaves por cifras. Sente um alívio que tem gosto de metal. Juliana, ao lado, sussurra: a gente tá certa? E o sussurro se perde no barulho da água. Michel, com o cigarro morto nos dedos, tenta lembrar de uma vez, qualquer uma, em que a mãe tenha pedido algo caro. Lembra do terno da formatura, do jeito como ela mediu a barra com a fita métrica, como quem abençoa. Lembra de ter sentido vergonha do vestido simples dela no auditório. A memória o morde. Maria segue pela estrada. O barro tem cheiro de infância, quando ela corria atrás de galinhas e não sabia o preço da luz. O vento empurra de lado. Ela fecha os olhos um instante e vê o marido sentado no batente da porta, a calça suja de tinta, rindo de algo que ela nem lembra. Essa risada é abrigo. Abre os olhos. A chuva, fiel, não cessa. Terceiro microciclo. Problema. Solução. Novo problema. Problema. A tontura cresce. Um zumbido nos ouvidos. Solução aparente. Sentar um pouco só um minuto, sob a figueira retorcida na curva da estrada. Novo problema. O trovão desce tão perto que a árvore vira ameaça. O corpo obedece ao medo e levanta rápido demais. A vista apaga por um segundo mais longo que o normal. As pernas falham. O joelho encontra a lama. A mão procura a pedra e não acha. Maria cai de lado. As malas tombam. A caixa dentro faz um som de madeira batendo em madeira. Ela tenta dizer agora não, mas a voz não sai. Fica de bruços, a bochecha fria, a água correndo pelos olhos e pelo canto da boca, sal e barro.
Do outro lado da cerca baixa, um cachorro late, curioso. Em alguma casa distante, uma luz amarela acende. Uma sombra cruza a janela. Um som de portão. Passos apressados se misturam ao barulho da chuva. A mão que toca o ombro de Maria é quente. A voz grave e simples. Calma, dona. Tô aqui. Ela não vê quem é. Sente os braços que a viram de lado. A capa de plástico que cobre as malas. O cuidado de quem não aprendeu isso em escola alguma. Pensa em dizer, meus filhos, mas a palavra filhos pesa demais. A palavra vida vem mais leve. Ela fecha os olhos. O zumbido vai embora devagar, como se a tempestade, por um instante, respeitasse um corpo caído. Na varanda de casa, Marina desce o primeiro degrau. Juliana segura seu braço. Marina. A irmã mais velha puxa o braço, mas não avança. O céu revira, os pingos engrossam. O corretor confirma Desert outra vez. Michel apaga o cigarro na sola do sapato. O coração dos três bate num compasso que não admite confissão. Na estrada, a sombra levanta Maria com cuidado. Minha mulher sabe cuidar. A voz diz sem se apresentar. A senhora vai ficar bem. Maria tenta abrir os olhos e não consegue. Sente o calor de um fogão longe, a ideia de um cobertor, o perfume de sabão caseiro que ainda não existe, mas já chama pelo nome. A pulseira azul não está mais no pulso. O punho leve dói. É uma dor boa de ter largado o peso. Antes de desmaiar de vez, segura por reflexo o colarinho da camisa de quem a carrega e pensa, sem pensar, talvez eu não esteja tão só. O trovão afasta. O portão range. A chuva bate em telha de zinco. A história respira fundo pela primeira vez. Quando Maria Madalena acordou, o som da chuva já não era ameaça. Era melodia distante, pingando suave no telhado de zinco. O corpo ainda pesava, mas o calor do cobertor trazia uma sensação de lar que ela não reconhecia há muito tempo. As cortinas floridas deixavam passar um raio tímido de sol, e no ar, o cheiro de chá de erva doce e sabão caseiro. A voz feminina veio antes da imagem. Calma, senhora. Ainda está fraca. Beba um pouco. Maria abriu os olhos devagar. Uma mulher de meia idade, rosto bom, olhos de quem conhece a dor dos outros e ainda assim escolhe sorrir, lhe oferecia uma caneca fumegante. Onde eu estou? Perguntou com voz rouca. Na minha casa, sou Lúcia. Meu marido te encontrou caída na estrada. Ela sorriu, ajeitando o cobertor sobre as pernas da visitante. A senhora desmaiou. Já está melhor? Maria levou a caneca aos lábios. O chá queimou de leve a língua, mas aqueceu o peito. Melhor. Obrigada. Lúcia se sentou na beira da cama, o avental ainda úmido da chuva da noite anterior. Pode descansar o quanto precisar. Aqui ninguém tem pressa. Aquela frase atravessou Maria como um afago. Ninguém tinha pressa. Em casa, os filhos sempre tinham. Ela fechou os olhos por um instante. O rosto de Marina voltou como um reflexo. Frio, impaciente. Michel com o relógio dourado, Juliana com o olhar baixo. A dor recomeçou mais funda do que o corpo podia suportar. Lúcia percebeu. A senhora quer falar sobre o que aconteceu? Maria balançou a cabeça. Só problemas de família. Precisei sair de casa. Lúcia não insistiu. Apenas assentiu com um leve entendo e se levantou. Descanse. Mais tarde trago uma sopa. Meu marido, Antônio, vai ficar feliz em te ver acordada. Quando Lúcia saiu, Maria ficou olhando o teto de madeira, tentando entender onde o destino a havia colocado. Um lar simples, cheiro de dignidade, coisa que não se compra, só se constrói. Os dias seguintes passaram lentos,
como se o tempo tivesse piedade. Maria recuperou as forças aos poucos, ajudando Lúcia com pequenas tarefas. Lavava a louça, costurava remendos, varria o quintal. Às vezes, sentava-se na varanda e ficava observando o pôr do sol cor de cobre por entre as montanhas. Antônio era homem calado, mãos calejadas, sorriso curto, mas sincero. Trabalhava em uma fazenda próxima e voltava todo fim de tarde, trazendo na voz a serenidade dos que não devem nada à vida. Nunca perguntava muito, mas sempre cumprimentava Maria com respeito. Uma noite depois do jantar, enquanto Lúcia guardava as panelas, Maria olhou para as 2 malas no canto da sala. A caixa de madeira dormia dentro de uma delas, como segredo impaciente. O coração bateu mais forte. Levantou-se, abriu a mala, retirou a caixa e limpou a poeira com as pontas dos dedos. A tampa rangia, como se também guardasse memórias. Dentro, um punhado de fotografias amareladas, recortes de jornal, documentos. No topo, uma foto antiga. Uma jovem elegante, de vestido caro, posando diante de uma mansão. Ao lado dela, um casal distinto, seus pais. Maria ficou ali, imóvel. As lágrimas vieram sem permissão. Lúcia apareceu na porta, carregando uma lamparina. Senhora Maria, está tudo bem? Maria secou o rosto rapidamente. Está, sim. São lembranças antigas. Mas Lúcia se aproximou, olhou a foto e arqueou as sobrancelhas. Essa é a senhora. Meu Deus, que moça linda! E essa casa enorme? Maria respirou fundo. Era a casa onde nasci, um mundo que já não me pertence. A senhora era rica? Fui, até escolher o amor. O silêncio que seguiu tinha peso de verdade. Lúcia sentou-se ao lado dela, com cuidado. Quer me contar? Maria olhou novamente para a foto. Meus pais queriam que eu me casasse com um empresário. Tudo arranjado, vida perfeita. Mas eu me apaixonei por um homem simples, trabalhador de uma das fazendas da família. Quando eles descobriram, me deram um ultimato. Ou eu o deixava ou saía de casa sem nada. Escolhi o amor e nunca mais voltei. Lúcia ficou quieta, absorvendo cada palavra. Deve ter sido difícil. Foi. Mas também foi lindo. Tivemos uma vida simples, mas feliz. Criei 3 filhos. Trabalhei até as mãos doerem. Nunca me arrependi, até eles me expulsarem. Lúcia pousou a mão sobre a dela. Não fala assim. Filhos erram, mas Deus dá jeito em tudo. Maria balançou a cabeça, lágrimas nos olhos. Não, Lúcia, eles não erraram por ignorância. Erraram por egoísmo, e isso é o que mais dói. Na manhã seguinte, enquanto estendiam roupas no varal, Antônio chegou com o semblante animado. Lúcia, você viu o jornal? Perguntou. Os Cavalcante morreram. Aqueles da cidade grande. Deixaram uma herança imensa. Maria congelou. O nome bateu como relâmpago. Cavalcante? Repetiu, tentando disfarçar o tremor na voz. Antônio notou. Conhecia? Conheci, sim. Faz muito tempo. Ela voltou para dentro de casa, o coração disparado. Sentou-se à mesa, abriu a caixa outra vez e tirou um envelope que ainda não tivera coragem de encarar. O carimbo antigo dizia: Família Cavalcante, propriedade particular. As mãos tremiam. Dentro, uma carta amarelada. Querida Maria Madalena, se esta carta te encontrar, saiba que teus pais nunca deixaram de te procurar. O arrependimento chegou tarde, mas chegou. Queremos te ver, pedir perdão e corrigir o que erramos. Deixamos para ti o que é teu por direito. Te amamos. Augusto e Vitória. As lágrimas caíram sobre o papel, borrando as palavras. Lúcia apareceu na porta e Maria levantou o olhar molhado.
Eles me perdoaram, Lúcia. Meus pais me perdoaram. Lúcia levou a mão à boca emocionada. Que bênção, Senhora Maria. Isso é um sinal. Talvez seja a hora de perdoar também. Maria olhou para o horizonte, onde o sol começava a nascer. O perdão, ela pensou, é como a luz. Demora, mas sempre chega. Do outro lado da cidade, Marina olhava os móveis da casa vazia da mãe. As caixas empilhadas pareciam olhar de volta, como testemunhas silenciosas. Michel discutia com um corretor pelo telefone. Juliana limpava as lágrimas no canto do sofá. Foi então que um carro preto se aproximou levantando poeira. Um homem elegante desceu segurando uma pasta de couro. Boa tarde. Procuro a senhora Maria Madalena Cavalcante. Os 3 filhos se entreolharam confusos. Cavalcante? Marina repetiu. O senhor deve estar enganado. Nossa mãe se chama Maria Madalena Silva. O homem sorriu paciente. Sim, mas o nome de registro dela é Cavalcante. Sou o advogado da família. Estou aqui sobre uma herança. A palavra herança fez o ar desaparecer. Michel engasgou no meio da frase. Juliana cobriu a boca, Marina empalideceu. O advogado continuou, sereno, como quem já viu famílias ruírem com menos. Seus avós faleceram há pouco tempo. Deixaram tudo para sua mãe. Propriedades, ações, investimentos. Uma fortuna de 100 milhões de reais. Silêncio. O coração de Marina disparou. 100 milhões. A mãe que expulsaram por peso era herdeira de uma fortuna. Juliana começou a chorar de verdade. Michel deu um passo para trás, tentando entender o que o destino acabava de lhe esfregar na cara. O advogado guardou os papéis. Avisem sua mãe, por favor. É urgente. Ela precisa assinar os documentos. Quando o carro preto se afastou, a poeira demorou a baixar. Os 3 ficaram parados sem saber se choravam ou gritavam. Marina foi a primeira a falar. A gente precisa encontrar ela, agora. Michel concordou. Antes que ela descubra quem somos de verdade. Juliana, com o rosto inchado de culpa, sussurrou. Ela vai descobrir, Michel. E quando descobrir, não sei se vai querer ver a gente outra vez. Lá fora, a chuva voltava a cair fina, como se o céu soubesse que a história ainda não tinha acabado. A poeira que o carro do advogado deixou no ar demorou a assentar. Marina ficou com o cartão nas mãos, como quem segura uma sentença. Michel andou pela sala vazia, tropeçando em caixas com a etiqueta Mãe Cozinha, Mãe, Roupas de Cama. Juliana abriu uma, tirou um pano de prato com bordado torto e desabou. Reconheceu o ponto falho, a pressa de quem costura de madrugada. 100 milhões, Michel disse como se testasse o som. A gente jogou a mãe na rua e ela... Não fala, cortou Marina, a voz rouca. Agora não. O celular vibrou. O corretor confirmava a visita das 10 da manhã. Marina digitou desmarcar e apagou antes de enviar. O orgulho ainda tentava respirar. Primeiro microciclo. Problema. Solução. Novo problema. Problema. Precisam achar Maria. Solução aparente. Ligar para todo mundo. Novo problema. Ninguém atende. Ninguém sabe. Por horas os 3 vasculharam a agenda da mãe. Um caderno de capa azul com nomes e números escritos à caneta. Dona Conceição, Portão Verde. Seu Adalto, Horta. Farmácia do Jonas. A cada ligação, a mesma resposta. Faz dias que não vejo. Ontem choveu muito. Ela passou por aqui semana passada. Estava bem. Quando a tarde se encolheu, Marina decidiu pedir ajuda à única pessoa que sempre soube mais do que parecia. Dona Conceição. A vizinha estava no portão, o avental florido amarrado na cintura,
Olhar de quem viu tempestade atrás de tempestade. A senhora viu a minha mãe? Marina perguntou sem preâmbulo. Conceição a encarou como se medisse peso de alma. Vi quando vocês mandaram ela embora debaixo de chuva. Vi ela cair na lama. Vi vocês 3 parados na varanda, secos. Juliana baixou a cabeça. Michel deu um passo à frente. Dona Conceição, a gente precisa muito falar com ela. Descobrimos coisas. Descobriram dinheiro, isso sim. Ela cortou sem elevar o tom. E para que serve dinheiro num coração que não sabe agradecer? Marina respirou fundo, o pranto travado na garganta. A senhora sabia sobre os pais dela? Sabia. Ela me contou anos atrás. Me pediu segredo. Disse que vocês precisavam aprender o valor das pequenas coisas. E vocês aprenderam? Ninguém respondeu. A vizinha apontou para a casa. Querem aprender? Então olhem direito. A casa fala. Entraram de volta como quem pisa num templo. Conceição abriu a gaveta do aparador com desenvoltura, de quem cuidou da dona em silêncio. Tirou um maço de cadernos e uma pasta bege. Ela anotava tudo, cada centavo, cada renúncia. As páginas, escritas em letra miúda, queimavam nos olhos. Pulei meu almoço. Sobrou para as crianças. Vendi o brinco, remédio do Michel. Dormir, hoje não. Prova da Marina amanhã. Uniforme novo. Juliana tocou as margens do papel, como se o suor antigo da mãe ainda morasse ali. Conceição abriu a pasta. Havia recibos de empréstimo, todos pagos, datas marcadas com caneta vermelha. Para o casamento da Juliana, ela pegou dinheiro no banco, prestação por prestação. Não queria que você começasse a vida com vergonha da festa. Juliana sentou no chão e chorou, o vestido simples encharcando de lágrimas. Michel encostou na parede, branco. E... a aliança? Vendeu para você abrir o escritório. Conceição disse com calma, a faca envolta em algodão. E as joias de casamento? Para a faculdade da Marina. Eram as últimas coisas de valor. Valor de mercado, porque o valor do coração ela já tinha dado faz tempo. O silêncio que seguiu foi uma casa desocupada. Segundo o microciclo, problema. Solução, novo problema. Problema, a culpa sufoca. Solução aparente, pedir perdão imediatamente. Novo problema, não sabem onde Maria está. Michel pegou as chaves do carro. A gente vai rodar a cidade. Posto de saúde, hospital, delegacia, se ela caiu, alguém viu. Esperem, disse Conceição, abrindo uma caixinha de madeira que tirou do fundo do armário. Dentro, um punhado de miçangas azuis, sujas de barro seco. Achei hoje cedo na estrada. Pensei que alguém tivesse deixado cair. Depois lembrei da pulseira que ela sempre usava. As bolinhas brilharam na palma da velha, céu partido em pontos. Juliana levou a mão à boca, um soluço preso. Marina estendeu a mão, pegou uma miçanga e a fechou no punho como quem segura um terço. Vocês expulsaram a mãe. Conceição disse, mais branda. Agora é hora de aprender a servir. Procurem sim, mas quando encontrarem, não cheguem com a carteira, cheguem com verdade. No dia seguinte, o advogado voltou. O carro preto cortou a manhã clara. Marina abriu o portão antes mesmo de ele buzinar. O homem entrou com expressão grave. Novidades? Michel perguntou, ansioso. Não encontrei sua mãe, mas revisei documentos a noite inteira. Ele colocou uma pasta grossa sobre a mesa vazia da sala. Vocês precisam saber de coisas que falam mais dela do que qualquer valor. Abriu relatórios envelhecidos. Maria foi localizada 2 vezes por investigadores. Em ambas pediu para não ser procurada. Disse que era feliz como estava. E... ele puxou um envelope. Há cartas. Cartas que seus avós escreveram, pedindo perdão. Nunca foram entregues.
que há rascunhos de cartas que ela mesma escrevia e não mandava. Juliana correu ao quarto da mãe e voltou com uma caixa escondida sob o estrado da cama. Dentro, dezenas de cartas cuidadosamente dobradas. Marina pegou a primeira, tremendo. Queridos pai e mãe, hoje completam 10 anos que saí de casa. Não me arrependo. Tenho pouco, mas tenho amor. Meu marido é bom. Meus filhos são saudáveis. Sinto falta de vocês. Se um dia quiserem me ver, estarei aqui. Maria. A voz de Marina falhou no sinto falta. Michel pegou outra, mais recente. Queridos, se me lerem é porque já parti. Eu os perdoo. Espero que tenham me perdoado também. Os meus filhos são minha maior riqueza. Michel levou as mãos ao rosto, desabou num choro sem defesa. O advogado aguardou em silêncio, como quem preside um luto. E tem mais, disse por fim. Seus avós deixaram uma condição no testamento, que ela fizesse com o dinheiro o que quisesse, para viver livre. Isso diz muito sobre o que aprenderam tarde. Eles mudaram, Juliana sussurrou. Às vezes a vida ensina pela perda. O advogado respondeu, guardando os papéis. E às vezes dá uma segunda chance. Não desperdicem a de vocês. Ele se levantou, caminhou até a porta e antes de sair olhou para a casa. A propósito, vi a estrada ontem, há marcas de queda e um rastro de miçangas azuis. Marina fechou os olhos. As bolinhas pesavam no bolso como pedra. Terceiro microciclo. Problema. Solução. Novo problema. Problema. Pistas na estrada. Solução aparente. Seguir o rastro. Novo problema. A chuva levou quase tudo. A tarde se armou de nuvens outra vez, mas eles foram mesmo assim. Marina dirigia devagar, olhos varrendo o acostamento. Michel, no banco do passageiro, segurava o saquinho com as miçangas recolhidas. Juliana, atrás, repetia baixinho: "Mãe, espera a gente." Na curva da figueira retorcida, viram o sulco mais fundo no barro endurecido. Juliana desceu, ajoelhou, tocou a terra. Ali uma bolinha azul encravada brilhando tímida. Ela sorriu chorando. "Aqui." Ela passou por aqui. Seguiram a pé um trecho. Na cerca, pelos presos, talvez de um casaco. Mais adiante, pegadas duplas, maiores, como se alguém a tivesse carregado. A esperança inflamou o peito e, com ela, um medo novo. E se a ajuda tivesse vindo tarde? Anoiteceu sem resposta. Voltaram para casa esvaziados, mas com uma certeza que doía e sustentava. Alguém acolheu Maria. No portão, Dona Conceição os esperava de braços cruzados. "Eu rezei", disse simples. "A vida ainda pode ser boa para vocês, se vocês forem bons com ela." Marina assentiu. "A gente vai ser." Passaram a noite montando um plano. Hospitais, postos, igrejas, padarias de beira de estrada. Michel escreveu uma mensagem curta que leu em voz alta como promessa. "Quando te encontrar, vou ouvir. Não vou me justificar." Juliana recortou cartazes com uma foto simples da mãe, embora torcesse para não precisar colar nenhum. Marina colocou a miçanga sobre a mesa e a encostou no retrato do pai. "Me ajuda", pediu ao silêncio. Antes do amanhecer, o telefone tocou. Os três congelaram. Marina atendeu com a voz presa. "Alô? É a casa da Dona Maria?" A voz era masculina, cansaço bom, campo na garganta. "Sou o Antônio. Encontrei a senhora na estrada. Minha mulher Lúcia está cuidando dela." Marina agarrou o aparelho com as duas mãos. "Ela está bem?" "Está. Fraca, mas bem." Veio uma pausa curta. "Ela não quer ver vocês. Pediu para não chamar. Mas acho que vocês precisam escutar isso dela mesma. Por favor." Juliana chorou. "A gente vai com cuidado. A gente só quer olhar nos olhos dela e pedir perdão." O homem suspirou do outro lado.
respiração de quem pesa prós e contras como sacos de milho. Vou mandar o endereço. Venham hoje. Sem pressa, mas venham. E venham leves, não tragam explicação. Tragam respeito. A ligação caiu. No silêncio que sobrou, os três se abraçaram como quem se segura num barranco. A miçanga azul no centro da mesa parecia um olho atento. A chuva começou outra vez, fina, paciente, como se o céu dissesse: eu espero vocês aprenderem. Amanhã amanheceu com uma névoa espessa, dessas que parecem esconder o destino até que a coragem chegue primeiro. Marina dirigia devagar pela estrada de barro. Cada curva era uma lembrança, cada pedra, uma culpa. Michel olhava pela janela, mudo, os olhos vermelhos. Juliana rezava em silêncio, os dedos entrelaçados no ar. O endereço que Antônio enviara indicava uma casa simples, cercada de hortênsias e um portão de madeira. De longe viram o telhado coberto de folhas e o varal tremendo sob o vento. Um cachorro latiu, mais curioso do que bravo. Quando o carro parou, Lúcia já estava à porta, avental limpo, olhar firme. Sabia que viriam, disse sem surpresa. Ela está acordada, mas cansada. Entrem com o coração aberto, ou não entrem. Michel assentiu. Marina respirou fundo. Juliana foi a primeira a cruzar o portão. O som do cascalho sob os pés soava como confissão. Maria Madalena estava sentada na varanda, envolta num chale bege, o rosto pálido, mas tranquilo. O olhar que levantou para os três não era de espanto nem de raiva, era o olhar de quem já esperou demais. Mãe, Juliana tentou, a voz falhando. Maria pousou as mãos no colo. Meus filhos, o silêncio que veio depois era quase sagrado. Primeiro microciclo, problema, solução, novo problema. Problema, o medo do perdão. Solução aparente, palavras. Novo problema, palavras não bastam. Michel deu um passo à frente. Mãe, a gente descobriu tudo. A senhora era herdeira e a gente... Ela levantou a mão. Não falem de dinheiro. O dinheiro não é o que vocês perderam. Marina começou a chorar. A gente foi cego, mãe. Pensou que a senhora era peso e a senhora era alicerce. Maria olhou para o horizonte onde o sol tentava vencer a névoa. Eu sempre disse que a casa era feita de gente. Quando vocês me expulsaram, ela desabou. Lúcia se manteve à distância, observando. Antônio veio da lateral com 2 cadeiras. Senta, dona Maria. Deixa eles falarem. Maria negou com um gesto leve. Eles precisam ouvir primeiro. Juliana ajoelhou-se diante dela, segurando a barra do chale. Mãe, eu não consigo dormir. Eu vejo a senhora naquela chuva molhada com as malas. Se eu pudesse voltar... Maria pousou a mão na cabeça da filha. Se pudesse voltar, você não aprenderia a caminhar. E é para isso que a vida faz a gente tropeçar. Michel engoliu seco. A senhora ainda pode nos perdoar? Ela sorriu pequeno, um sorriso cansado. O perdão não é um prêmio, meu filho. É remédio. Eu precisei tomar o meu antes de vocês chegarem. Segundo microciclo, problema, solução, novo problema. Problema, desejo de perdão. Solução aparente, pedido sincero, novo problema. A mãe não promete esquecer. Maria levantou-se devagar, apoiando-se no braço da cadeira. Caminhou até o jardim. As hortênsias balançavam, azuis como as miçangas que a chuva levou. Lúcia disse que vocês viriam. Eu sonhei também. Vi o pai de vocês sorrindo. Ele sempre acreditou que um dia vocês entenderiam o que é amor de verdade. Marina enxugou o rosto. Mãe, deixa a gente cuidar da senhora agora. Maria se virou, com doçura e firmeza. Eu não preciso que cuidem de mim. Preciso que cuidem de si mesmos. Ela apontou para a estrada.
O mesmo caminho que me trouxe aqui está aberto para vocês. Não é castigo, é chance. Antônio se aproximou e entregou algo pequeno na mão dela. Era uma das miçangas azuis, limpa, seca. Achei perto da cerca no dia da chuva. Maria olhou o objeto por um momento, depois estendeu a mão para Marina. Abre. A filha obedeceu, e a mãe colocou a bolinha azul em sua palma. Isso aqui é o que sobrou da pulseira que seu pai me deu. Não vale nada, e vale tudo. Guarda para lembrar que o amor não é enfeite, é nó que segura a alma quando o mundo desata. Michel e Juliana se aproximaram. O sol começou a atravessar a névoa, iluminando o quintal com uma luz morna. Maria inspirou fundo, sentindo o cheiro do sabão de Lúcia misturado à terra úmida. Terceiro microciclo. Problema. Solução. Novo problema. Problema. Reconciliação incompleta. Solução aparente. Gesto simbólico. Novo problema. O orgulho ainda resiste. Marina enxugou o rosto e tentou sorrir. Mãe, a herança... O advogado disse que tudo é seu. A gente não quer nada. Maria olhou firme. Nem eu quero. O que vem da dor só cura se for compartilhado. Quero doar metade a quem precisa. A outra metade vai para vocês, mas com uma condição. Qualquer uma, disse Michel apressado. Que aprendam a recomeçar. Larguem o que pesa. Abracem o que resta. Dinheiro compra casa, mas não compra paz. Juliana soluçou. A gente aprendeu, mãe, a duras penas. Maria sorriu. Então talvez valha a pena. Lúcia enxugou discretamente os olhos no avental. Antônio tirou o chapéu respeitoso. O ar parecia mais leve, como se o perdão tivesse cheiro. A mãe caminhou até os filhos e os abraçou. Por um instante, os quatro ficaram imóveis, respirando o mesmo passado e o mesmo futuro. Mas a vida, mesmo nas horas brandas, guarda sempre um último teste. O advogado apareceu no portão, ofegante. Dona Maria, desculpe interromper. Há algo mais no testamento. Todos se viraram. Seus pais deixaram uma carta a ser lida somente na presença de seus filhos. Ele abriu o envelope e começou. Maria, se nossos netos um dia ouvirem estas palavras, queremos que saibam que a verdadeira herança que deixamos é o exemplo da sua mãe. Se ela perdoar, perdoem também. Se ela amar, aprendam com ela. E se um dia a sorte mudar, que não esqueçam de onde vieram. O advogado fechou o papel. O vento soprou leve, espalhando o cheiro das hortênsias. Maria olhou para os filhos e disse apenas: ouviram? Ainda há tempo. A tarde se fez dourada. As sombras se alongaram no quintal. Lúcia trouxe café e pão quente. Marina ofereceu ajuda. Michel riu pela primeira vez. Juliana acariciou o cachorro que deitou tranquilo aos pés da mãe. No meio da mesa, a miçanga azul reluzia, pequena, mas eterna. 3 meses se passaram desde aquele encontro na casa de madeira. 3 meses em que a chuva voltou, mas já não era ameaça, era lembrança. Maria Madalena continuava morando com Lúcia e Antônio, ajudando na horta, costurando para os vizinhos, rezando ao cair da tarde. O coração ainda tinha cicatrizes, mas já batia em paz. Toda semana os filhos ligavam. As conversas eram curtas, cheias de cuidado e silêncio. O tipo de silêncio que pede permissão para curar. Até que, numa manhã de domingo, Maria tomou uma decisão. Pegou o telefone e disse apenas: quero ver vocês, todos juntos. O reencontro aconteceu na mesma varanda. Os filhos chegaram inseguros, sem relógios caros, sem roupas de marca. Vinham simples, leves, quase humildes. Lúcia serviu café e se retirou discretamente. Antônio ficou observando do quintal, o semblante sereno. Maria esperou que se sentassem. Tinha um envelope grosso sobre o colo.
Fui ao escritório do Dr. Estevão. Começou. Aceitei a herança. Assinei tudo. Ninguém respirou. 100 milhões de reais. Ela continuou sem ênfase. Mas o dinheiro é só papel. O que importa é o que ele faz com quem o tem. Marina abaixou os olhos. Michel cruzou as mãos. Juliana mordeu o lábio. Por isso, disse Maria, tomei algumas decisões. Ela abriu o envelope e tirou 3 folhas. Primeira decisão. 50 milhões serão doados para construir um hospital comunitário. Vai se chamar Hospital Vitória e Augusto, em homenagem aos meus pais. Quero que quem não tem nada tenha pelo menos dignidade. Juliana sorriu entre lágrimas. Segunda decisão. 10 milhões vão para uma fundação que ajudará mulheres que perderam tudo, mas ainda têm coragem de recomeçar. Porque eu sei o que é isso. Michel assentiu emocionado. Terceira decisão. O restante eu dividi em 4 partes iguais. 10 milhões para cada um de vocês e 10 para mim. Marina levantou o olhar chocada. Mãe, a gente não merece. Eu sei. Maria sorriu de leve. Mas mãe, não dá porque o filho merece. Dá porque o amor não sabe fazer conta. Os 3 choraram juntos. Maria ergueu a mão pedindo silêncio. Há condições. 3. Primeira. Vocês só tocam nesse dinheiro daqui a 1 ano. Até lá, cada um vai trabalhar. Quero que saibam o que é servir. Olhou para a filha mais velha. Marina, você vai trabalhar num restaurante popular. Vai servir comida, lavar pratos, olhar nos olhos de quem tem fome. Eu vou, mãe, prometo. Virou-se para Michel. Você vai trabalhar em uma obra. Vai sentir o peso do cimento, o sol do meio-dia, a fadiga de quem sustenta o mundo com as mãos. Eu aceito, ele respondeu sem hesitar. Por fim, olhou para Juliana. E você vai ensinar. Vai dar aulas em uma comunidade pobre. Ensinar quem nunca teve oportunidade. Juliana sorriu entre lágrimas. Vai ser uma honra. Segunda condição. Vão morar juntos, em uma casa simples. Vão cozinhar, limpar, dividir contas. Vão aprender o valor do que é pouco e a grandeza do que é feito com amor. Eles assentiram. Terceira. Todo domingo vão vir jantar comigo. Vão contar o que aprenderam. Vão me olhar nos olhos, sem máscaras. Marina levantou-se chorando. A senhora está nos dando uma chance? Estou dando a chance que meus pais não me deram, respondeu Maria. A chance de errar e consertar. Michel se levantou. Posso te abraçar? Ela abriu os braços. O abraço veio forte, úmido de lágrimas e silêncio. Juliana e Marina se juntaram. Era o mesmo abraço de quando eram crianças, mas agora havia verdade. O tempo correu como vento bom. Marina, no restaurante popular, aprendeu a servir de coração aberto. Um dia, uma senhora idosa segurou sua mão e disse: Obrigada por me tratar com respeito. E Marina chorou. Michel trabalhou na construção, misturando massa e escutando histórias. Um colega lhe contou que fazia aquilo havia 30 anos para sustentar 5 filhos. Michel entendeu, enfim, o que é amor que não se exibe. Juliana ensinava crianças a ler. Quando uma delas formou sua primeira frase, a menina gritou de alegria e a abraçou. Juliana chorou com ela, descobrindo que ensinar é outro jeito de amar. Todos os domingos, voltavam para a casa de Maria, jantavam simples, arroz, feijão, farinha, mas a mesa estava sempre cheia de conversa, e Maria ouvia, sorria, via os filhos renascendo. 1 ano se passou. No dia em que puderam receber o dinheiro, nenhum deles quis luxo. Marina abriu um restaurante social. Michel fundou uma construtora que contratava apenas pessoas com mais de 50 anos. Juliana criou uma escola gratuita. No dia da inauguração do Hospital Vitória e Augusto, Maria Madalena cortou a fita ao lado de Lúcia, Antônio e dos filhos. Estava radiante,
não pela riqueza, mas porque finalmente sua história tinha virado cura para outros. Marina segurou a mão da mãe. Obrigada por não desistir da gente. Maria sorriu. Mãe nunca desiste, mesmo quando o filho desiste primeiro. Juliana perguntou. Mãe, a senhora se arrepende de alguma coisa? Maria pensou um instante. Só de não ter contado a verdade antes. Talvez, se soubessem, tivessem valorizado mais o simples. Michel respondeu com voz embargada. Se a senhora tivesse contado, a gente teria amado pelo dinheiro, não pela senhora. Hoje a gente ama pela coragem que nunca vimos. Ela assentiu. Então valeu a pena. O sol descia lento atrás do Hospital Novo. Os 4 ficaram em silêncio, vendo o entardecer se tingir de ouro. A brisa carregava cheiro de pão fresco e hortênsias. Maria olhou para o céu e sussurrou. Obrigada, meu Deus. A fortuna que eu esperava nunca foi dinheiro. Eram eles. E naquela noite, na casa pequena e iluminada pelo riso, o amor que parecia perdido encontrou o caminho de volta. Porque família, ela pensou, não é quem nunca erra, é quem aprende a recomeçar. E amar, às vezes, é a herança mais valiosa que existe. Essa história fala sobre energia que renova, assim como a energia que carregamos todos os dias. Se esta história tocou o seu coração, veja nos comentários o link para conhecer produtos que inspiram equilíbrio e vitalidade. Deixe o like neste vídeo e clique no botão de inscrição para acompanhar os próximos vídeos do canal. Vejo você na nossa próxima história.